Que Deus abençoe ricamente o meditar dessa palavra em nosso coração. E para vocês irem entendendo essa palavra, então, deixe a Bíblia de vocês aberta, porque à medida que nós vamos discorrendo sobre esse tema, nós vamos fazer alusão aos versículos, aos detalhes colocados aqui, e é muito importante você também hoje nos acompanhar dessa maneira. Que Deus abençoe esse refletir da palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nessa semana eu levei a minha cachorra ao veterinário, porque ela estava se coçando toda. A clínica veterinária fica ali muito próxima de minha casa, e eu posso levá-la, a cachorra ali a pé. Mas o bicho ele é muito inteligente, então quando ela me vê chegando perto dela com a coleira e a corrente, ela sabe que alguma coisa vai acontecer. Então ela começa a me olhar meio de lado, tipo assim, o que você vai fazer comigo? E aí então eu comecei a conversar com ela, comecei a gastar toda a minha lábia, e ela foi toda alegre, mas só até o portão. Quando abri o portão, ela travou, não deu mais nenhum passo adiante. E aí então eu tive que pegá-la no colo, e ela é muito pesada. Lá fui eu então com a minha cachorra, o nome dela é Nininha. Eu estava indo até a clínica veterinária, levando a Nininha no colo. Chegando lá na clínica, a pus no chão, e ela estava com muito medo, ela tremia. Ela escondeu-se debaixo das cadeiras, tremia que nem vara verde. Aí eu peguei-a no colo, coloquei ela na maca ali do veterinário. Ele a examinou, deu uma injeção nela, enquanto eu a distraía ali fazendo um agrado. Terminada a consulta, eu falei para ela assim: Nininha, vamos para casa. E aí, para minha surpresa, ela não precisou voltar no colo. Ao sair da clínica, ela balançava o rabinho e me puxava com força rumo ao lar. E aí então, quando eu abri o portão de casa, ela entrou no pátio de casa, e ao retirar, então quando eu retirei a coleira, parecia um potrinho novo. Ela pulava de alegria. Ela estava tão feliz, porque aquela tensão havia passado. Eu pergunto para você, meu querido e querida irmã, irmão, você faz ideia o que representou para a Nininha aquela caminhada de casa até a clínica veterinária? Para ela, provavelmente aquela caminhada era uma caminhada do medo, uma caminhada da incerteza. Para ela, com toda certeza, era um verdadeiro pesadelo. E algumas também caminhadas são assim, caminhadas que são marcadas pelo medo, pela angústia, pela desilusão. E o texto de hoje fala sobre uma caminhada. Os discípulos de Jesus, que moravam em Emaús, que distava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, eles trilhavam um caminho difícil. E se pudéssemos resumir em uma palavra o que estavam sentindo, poderíamos dizer que aquele era o caminho da desilusão. Aqueles discípulos estavam muito tristes, eles estavam decepcionados. Estavam, conforme diz o nosso texto, discutindo pelo caminho. Porque a tristeza, ela faz isso. A tristeza pode gerar discussão e desilusão. E isso pode abastecer a impaciência, a irritação, o mau humor, o ressentimento. E, de repente, ali, enquanto a conversa transcorria, do nada, apareceu Jesus, que começou a caminhar com eles, sem que eles o reconhecessem. E com duas perguntas, Jesus permitiu que acontecesse o que a psicanálise chama de catarse. Catarse é um processo de cura de um paciente que é alcançado através da expressão verbal de experiências traumáticas, recalcadas. Inclusive, na filosofia, catarse é um termo que significa limpeza ou purificação pessoal. É quando, então, a pessoa coloca para fora aquilo que estava ali entalado dentro dela, travando a sua vida, trazendo amargura. As perguntas de Jesus foram duas.
A pergunta número 1 foi: o que vos preocupa? Ao que os discípulos responderam até rispidamente: és o único que não sabes o que aconteceu? E a outra pergunta de Jesus foi: do que se trata? O que aconteceu? E aí então eles colocaram para fora toda a frustração, a desilusão que tomava conta deles. A dor finalmente estava sendo expressa. Começava dentro deles um processo de reorganização interior. O caos interior em que eles estavam mergulhados, aos poucos então, estavam sendo colocados em ordem. O problema, conforme as palavras dos próprios discípulos, é que suas expectativas não foram correspondidas. Eles estavam decepcionados com Jesus, pois esperavam que Jesus, tal como Moisés, que redimiu da escravidão egípcia séculos antes, eles esperavam que Jesus viesse redimir do poder romano e estabelecesse uma teocracia santa, poderosa e eterna. E aí, de repente, aquela expectativa toda colocada sobre Jesus estava frustrada. A decepção era tão grande que nem o túmulo vazio, nem os anjos declarando a ressurreição de Jesus, nem as mulheres afirmando que viram o Cristo ressurreto, nada disso os convenceram. Eram nécios e tardos de coração para acreditar. A decepção os impedia de reconhecer o Cristo ressurreto, e a falta de compreensão das Escrituras Sagradas aprofundavam ainda mais a desilusão daqueles homens, até o momento em que o próprio Jesus Cristo, em pessoa, expôs as Escrituras Sagradas, começando por Moisés e pelos escritos dos profetas. Jesus explicou que tudo o que aconteceu com ele fazia parte do plano gracioso de Deus para a salvação da humanidade. Então, Jesus deixa bem claro que havia um vínculo necessário entre a cruz e os sofrimentos e a glória. Querido irmão, irmã, como é importante ter alguém que explique as Escrituras Sagradas, andando conosco pelo caminho permeado de medo, frustração e decepção. Que boa oportunidade de eu perguntar agora para você, e eu vou fazer isso, eu te pergunto: como é que está a tua caminhada? Hoje, como é que está o seu estado de espírito? Se você sai de casa, fica assombrado pela possibilidade de ter contraído o vírus. Se fica em casa, fica pensando na quebradeira geral das empresas, do comércio, o emprego que está por um fio, nos boletos que se avolumam nas gavetas. Aí você pensa: eu vou orar, mas as igrejas não abrem, não podem abrir as portas para receber o público. Realmente, a exemplo dos discípulos de Emaús, você e eu estamos trilhando um caminho, o caminho da tristeza, o caminho do medo, o caminho da incerteza. E no meio de tudo isso surge a pergunta: onde Deus está? Onde Deus está quando eu mais preciso dele? E aí os nossos olhos se voltam para as leituras desta manhã, principalmente para a leitura do Salmo. As leituras de hoje nos respondem dizendo que Jesus está onde Ele sempre esteve, caminhando conosco, o nosso caminho da desilusão. Deus continua nos tratando de forma individual. Os discípulos de Emaús estavam realmente tristes pelos últimos acontecimentos. A fé deles estava fragilizada, mas diz o nosso texto, tal como a nossa fé fragilizada, ali também o Senhor caminhou com eles, o Senhor também caminha conosco. Ali naquele texto, o Senhor caminhou com eles, explicou-lhes as Escrituras Sagradas, e quando estavam então à mesa, na casa dos discípulos, abençoando e dando graças pelo alimento, o milagre aconteceu.
Os olhos daqueles discípulos foram abertos e eles reconheceram ser aquele homem o Cristo ressurreto. E imediatamente Jesus desapareceu diante de seus olhos, porque a sua presença física não era mais necessária. Jesus já estava no coração deles. E é por isso que, a exemplo dos discípulos, o nosso coração hoje, o teu, o meu, está ardendo. E se ele está ardendo, é porque Jesus também está entre nós. Eu concluo esta reflexão fazendo menção novamente à minha cachorra, a Nininha. Quando o medo dela impactou-a tanto, e tive que recorrer então ao recurso de levá-la no colo, ela foi ali dessa forma carregada, aí eu me lembrei do que acontece também na nossa vida. Quando nós trilhamos o caminho da desilusão, quando nós estamos nos sentindo tão fracos e com tanto medo, e não temos mais força ou coragem para continuar, Jesus, Ele nos pega no colo, Ele nos diz: calma, eu te levo, apenas confie. E é assim que Jesus está tratando cada um de nós nesses dias difíceis, quando as nossas forças já estão no limite, quando nós não temos mais como ir sozinhos, aguentar sozinhos. Jesus está dizendo: fica tranquilo, eu vou carregar você, eu te amo. Eu mostrei isso morrendo por você na cruz, ressuscitando por você, você é meu, eu vou cuidar de você. Jesus está cuidando de você, Ele sempre caminha conosco. Essa é a mensagem principal de hoje, e é a mensagem principal dessa nova semana, que certamente será marcada por muitas notícias, infelizmente a maioria delas ruins, mas vai ecoar aos nossos corações sempre esse tema de que Jesus caminha conosco, e quando não temos mais forças, Ele nos carrega no colo. Que Deus abençoe com essa palavra o coração e a vida de cada um de vocês, agora e sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.